Bem-vindos ao Minuto Financeiro, meu nome é Daniel Fonteles e hoje a gente vai estar, finalmente, apresentando o fechamento da nossa carteira, que iniciou em agosto de 2020. Uma coisa interessante sobre essa carteira é que ela deveria ter durado um ano, e na realidade eu fiz um recorte aqui de 17 meses, que foi o tempo que ela acabou durando. E aí depois eu, na realidade, não cheguei a vender essas ações. As ações, elas simplesmente foram incorporadas à minha carteira de investimentos pessoal. Quem estava acompanhando a carteira deve lembrar que foram 5 ações que a gente investiu na época, bem poucas, é verdade, mas foram as 5 que nós escolhemos: BB Seguridade, Itaúsa, Taesa, Vale e Vivo. A quantidade que nós tivemos então dessas ações, vocês vão ver aí que foram 18, 32, 33 e 11 ações, respectivamente, dessas empresas citadas anteriormente. E nós ficamos ao todo com 94 ações ao término. O total de dinheiro que foi investido foi R$ 1.768,35. Lá no plano inicial, essa carteira iria durar um ano, 12 meses, ela ia durar de agosto a julho de 2021, e também ela teria um investimento mensal de R$ 100, sendo que o investimento inicial seria de R$ 500. Ao todo, nós teríamos então R$ 1.600 aproximadamente. A gente teve esse aporte a mais porque a gente reinvestiu alguns dividendos que nós recebemos, não todos, e eu quero deixar uma nota aqui para explicar que se vocês forem assistir os vídeos e vocês assistirem a esse aqui, vocês vão ver que vão ter algumas divergências aí em relação aos dados dessa carteira, tá? Tive que revisá-los. Uma coisa que eu aprendi fazendo esses vídeos é que dá muito trabalho ter que organizar uma carteira para você poder demonstrar os resultados dessa carteira mensalmente. É muito trabalhoso. Então eu estou com uma carteira nova no canal, que eu ainda não fiz nenhum vídeo sobre ela, mas provavelmente eu só vou fazer vídeos sobre ela 1 ou 2 vezes por ano, porque dessa forma a gente vai ter um acompanhamento de mais longo prazo, né? Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que o total que nós tivemos no fechamento de dezembro de 2021, deixando claro que a gente não fez os 12 meses, mas nós fizemos até dezembro de 2021, porque havia ainda alguns dividendos que iriam cair posteriormente. Bem dizer, a Vivo inclusive pagou dividendos em 2022 e esses aí não foram incluídos lá nos dividendos da carteira. Ficamos aí com um dividendo de 8,88% do total investido. Só que aí a gente tem um certo probleminha nesse número aí, porque parte dos dividendos foram reinvestidos na própria carteira. De toda forma, fica aí um dado que é curioso para a gente ver, que nessa época, se a gente lembrar, vamos lembrar aí 2020, 2021, a época em que a taxa Selic caiu a 2% e depois ela foi gradativamente sendo aumentada durante o ano de 2021. E agora a taxa Selic já está em 13,25. A gente pegou a nossa carteira num momento especialmente desafiador, que foi o momento da pandemia. O mercado ficou bastante instável durante esse tempo. Então, se você me perguntar assim, Daniel, o mercado estava em baixa. Então, com o mercado em baixa, que é o bom momento de entrar para uma carteira de ações, começar a comprar ações. Sim, é verdade, mas com o mercado em baixa também, a gente não tem muitas vezes uma previsão muito clara do que é que vai acontecer, e na realidade a gente nunca tem, nem quando está em alta e nem quando está em baixa. Qual foi a rentabilidade total dessa carteira, Daniel? Então, não foi lá uma maravilha, certo? Não foi. Mas foi melhor do que o Ibovespa.
Vocês dizem assim, Daniel, mas o Ibovespa também não foi lá grandes coisas. É verdade, não foi. Mas a gente ganhou do Ibovespa, isso aí é uma coisa muito boa, certo? Por que eu digo isso? Porque eu quero salientar isso. Porque muitos fundos de investimento, principalmente fundos de investimento em ações durante esse ano de 2020, 2021, né, nessa transição de um ano para o outro aí, tiveram rentabilidades negativas e a nossa carteira aqui do canal não teve. Então, a gente tem aí um ponto positivo. Apesar da mínima diversificação que nós tivemos com essa carteira, porque nós compramos apenas 5 ativos. Da rentabilidade real da carteira, e aqui eu quero que vocês entendam, tá? Real, porque eu estou considerando também outros dividendos que caíram na conta, mas não foram reinvestidos, e uma pequena sobra de capital que estava lá na conta e que não chegou a ser investida. Essa sobra, junto com esses dividendos aí, daria 77,49, que somado os 1.739 e 78, a última posição da carteira em dezembro de 2021, precisamente 30 de dezembro de 2021, nós tivemos então, calculando aí uma rentabilidade de 2,77%. Então observem agora esse gráfico, esse é o meu gato que está miando. A poupança teve uma rentabilidade ao longo desse tempo aí de 3,6% líquidos, limpos de imposto de renda. Então, Daniel, era melhor ter deixado o dinheiro na poupança do que ter comprado essa carteira de ações do Minuto Financeiro. Olha, é verdade. Você poderia afirmar isso aí sem medo de ser feliz. A grande questão é, a gente não tem como prever muito bem os mercados e a bolsa tem ciclos de alta, ciclos de baixa, então a gente tem que considerar que, apesar disso aí, nós fizemos ainda uma boa coisa com essas 5 ações que nós tivemos aqui na nossa carteira, tá? O Ibovespa rendeu ao longo desses 17 meses 1,94%. Então nós estivemos aí quase um ponto percentual acima do Ibovespa, que, convenhamos, é um número excelente. Por que eu digo isso? Não é fácil ganhar do Ibovespa. Vocês vão ver que muitas pessoas falam que é fácil ganhar dos índices das bolsas. Vocês vão ler muitos livros, vocês vão ouvir falar de muitos autores que falam isso. Mas isso não é bem verdade. Inclusive, eu tenho um livro aqui. Deixa eu pegar aqui esse livro. John Bogle, O Investidor de Bom Senso. Livro muito bom, viu? Livro muito bom. Não é um livro difícil de ler, tá? Mesmo para quem for iniciante aí no assunto. E ele custou algo, acho que R$30, algo em torno disso aí, lá na Amazon. Esse cara aqui, ele fala o seguinte, o John Bogle, que é um norte-americano já falecido a essas alturas da história, mas ele foi o cara que fundou o primeiro ETF, o primeiro fundo de investimento negociado em bolsa, tentando replicar o S&P 500, S&P 500. E a tese dele nesse livro é a de que vale mais a pena, principalmente para o investidor leigo, deixar o seu dinheiro aplicado em um fundo de investimento passivo de baixo custo, que replique os principais índices de bolsa, seria melhor do que você se dar ao luxo ou se aventurar a escolher ações para poder compor uma carteira, tendo em vista que nós não sabemos quais as ações que irão despontar, quais as ações que irão afundar. Embora aqui, né, a gente tenha que deixar claro que numa carteira de dividendos, o que nós estamos interessados, embora a gente queira que o preço da ação ele suba, né, o valor da ação, o valor da companhia que você investe suba, a gente está interessado, na verdade, em resultados no que diz respeito a dividendos. Então nós queremos o quê? Uma fonte de renda perene,
né, que dure para sempre, pelo menos enquanto você tiver ação, e que todo ano, semestralmente, trimestralmente ou mês a mês, aquela companhia possa te devolver parte dos lucros da empresa através de dividendos. Bom, continuando aqui a nossa observação do gráfico, vocês vejam que o índice de dividendos ele ficou em 6,92% ao longo desse período, que, nossa, é absurdamente alto se a gente for comparar com o Ibovespa, ele é mais de 3 vezes o Ibovespa, tá? E também ele ficou aí mais de 2 vezes a nossa rentabilidade da nossa carteira, né, humilde de 5 ações. E a poupança, cara, poupança. A gente estava numa situação lá em 2020 onde a poupança, a expectativa que a gente tinha para 12 meses de poupança era que a poupança, como ela rende 70% da Selic, a Selic estava em 2%, então 70% disso aí ia ser 1,4%, né? Ia ser o que a gente esperaria, 1,4% da poupança. Só que ao longo de 2021, essa taxa Selic foi aumentando gradativamente. Então, a gente chegou a ter uma poupança com a rentabilidade de 3,6% ao término desses 17 meses. Aí você me diz assim, Daniel, era melhor então eu ter deixado o meu dinheiro parado na poupança do que investir? Racionalmente você poderia fazer essa afirmação e ela está correta, não há nada de errado. E tem mais, você não ia ter trabalho nenhum. Você só ia deixar o dinheiro lá na poupança, que é a coisa mais fácil do mundo, porque todo banco tem poupança, não tem custo nenhum para quem investe, basta você transferir o dinheiro para a poupança. Muitos bancos por aí você consegue abrir poupança com R$10, com quantias mínimas, e você só deixaria o dinheirinho lá e estava tudo certo. Só que a gente tem que lembrar aqui que a gente não fez o investimento todo de uma vez, a gente fez o investimento ao longo dos vários meses desses 12 meses, porque de 12 meses para frente, até completar os 17 meses, eu não investi, eu não mexi mais na carteira, a carteira ficou lá parada, só recebendo dividendos. E o CDI, que é esse indexador aí, certificado de depósito interbancário, que serve de referência para vários investimentos de renda fixa, ele ficou em 5,27% ao longo desse tempo. Então veja que o índice de dividendos da Bolsa superou o CDI superou em muito a poupança, só que a gente tem que lembrar que esse CDI aqui ele é bruto, ou seja, se você resgata essa aplicação aqui em CDI com 6 meses ou com 1 ano, ou com 17 meses, você vai pagar um imposto de renda um pouco maior. Você só paga o imposto de renda mínimo, que é o de 15%, depois de 2 anos de aplicação mais um dia. Então, é isso aí. Vejam então que, na média, a nossa carteira, se a gente olha para o Ibovespa, se a gente olha para o CDI, a gente ficou ali no meio do caminho. Quero ressaltar, portanto, com vocês 4 lições que eu acredito que ter investido nessa carteira com apenas 5 ativos nos garantiu ao longo desse ano e mais de um ano que a gente ficou com essa carteira, né? Bom, primeiro que as carteiras de dividendos elas devem ser mantidas no longo prazo, tá? Então, carteira de dividendo para curto prazo, você não vai ter efetivamente um resultado interessante, porque os dividendos, eles muitas vezes são pagos futuramente. Então, quando uma empresa anuncia dividendo, né, ela pode, em muitas situações, não pagar aquele dividendo imediatamente. Tem muita empresa que paga imediatamente, e isso é ótimo para o acionista, né, que ele está ali esperando o dinheirinho, então ela, por exemplo, anuncia hoje que vai pagar o dividendo, na próxima semana ela já paga. Sucesso, maravilha, mas nem sempre é assim. Às vezes, a empresa ela anuncia que vai pagar o dividendo daqui a um ano. Por exemplo, eu tenho um dividendo aí para receber de Itaúsa, que ele só vai ser pago em dezembro de 2023. Pois é. Né? Então vejam que tem dividendos que são pagos no futuro e que, portanto, nem puderam ser incluídos na carteira, porque eu criei essa regra, né? Eu acho que seria justo não incluir o dividendo que não foi pago
dentro do tempo de duração da carteira, tá bom? Senão os nossos números, na realidade, seriam melhores. Nossa segunda lição que eu diria que eu aprendi, eu acredito que quem me assistiu também pode ter aprendido, ter uma carteira mais diversificada, né? 5 ativos, pessoal, é muito pouco. É uma carteira muito concentrada, embora eu tenha tido cuidado de pegar 5 ações de diferentes setores econômicos. Então tinha uma de telefonia, tinha uma que era uma holding, que é a Itaúsa, que tem várias empresas no leque dela, sendo a maior delas o Itaú, o Banco Itaú. Tinha a Taesa, que era elétrica, tinha a Vale, que era de mineração, e tinha também a outra empresa. O meu gato já está miando de novo, eu vou ali abrir a porta para ele, peraí. Ter uma diversificação maior na carteira pode ser extremamente bem-vindo, porque a gente acaba tendo uma melhor projeção e a gente acaba também diversificando um pouco mais os riscos, da carteira, e isso é muito positivo, isso é muito bom, tá? Manter o plano de investimento também, né? Essa é uma lição importante. Então, diversificar mais a carteira, manter o plano de investimento. Outra lição importante, não se preocupar em perseguir ganhos fenomenais no curto prazo. Muitas pessoas que investem em bolsa acham que comprando ações elas vão ficar ricas do dia para a noite ou da noite para o dia. Eu nunca sei direito qual é a ordem aí dos fatores. Bom, o fato é que ninguém fica milionário investindo em bolsa assim, num piscar de olhos. Isso leva tempo, né? A pessoa precisa ter algum conhecimento e ela precisa conhecer minimamente as empresas que ela está investindo, para que ela não faça bobagem, para que ela não invista numa empresa que ela acha que vai ser uma maravilha, que vai crescer, que vai multiplicar por 10 os investimentos dela, e na realidade a empresa de repente vem à falência ou algo assim, tá? Então não se preocupe em perseguir esses ganhos maravilhosos, fenomenais no curto prazo, mas sim, né? Use o Ibovespa, e aqui no nosso caso o iDividendos, o IDIV, é importante para a gente como que um referencial. É claro que investir, eu não vou ficar esperando que a minha carteira ela reflita o iDividendos ou ela reflita o Ibovespa. Por quê? O Ibovespa ele tem mais de 80 ações. Eu estou aqui com 5 ações na minha carteira, então ele vai refletir muito mais a pegada do mercado como um todo do que a minha humilde carteirinha de 5 ações. Então, uma das coisas boas é aumentar um pouco esse número de ações por uma sugestão pessoal, né, uma opinião pessoal. Eu não sugiro mais do que 10 ações. No máximo 12, não passando muito disso aí, tá? Uma opinião pessoal, isso vem de várias leituras que eu já fiz, de vários livros. Eu não sou um simpatizante de grande diversificação, né? Uma carteira com 30 ações, com mais de 20 ações. Por quê? Porque se você vai comprar tantas ações assim, talvez simplesmente você economize tempo e talvez até dinheiro investindo em um fundo negociado em bolsa, como o BOVA11, por exemplo, tá? Essa é só uma opinião, ninguém é obrigado a concordar comigo. Bom, então o Ibovespa e o IDIV, eles vão servir como referenciais. Não significa que você tenha que espelhá-lo, né? Mas que você sabe, ó, se o Ibovespa deu, digamos, num ano 10%, a sua carteira deu 5%, então tem alguma coisa que você poderia melhorar aí, né? Alguma alocação que talvez não tenha sido bem sucedida. A última coisa, mas não é nem um pouco a menos importante, a gente tem aqui, né, que ter a compreensão de que existem os ciclos de baixa. É justamente nos ciclos de baixa que você deve aportar, que você deve comprar as ações. Só que o nosso coração diz o contrário.
a gente não se sente bem comprando ações e vendo as ações caírem ainda mais. Porque o fundo do poço ninguém sabe onde é. A gente só sabe que bateu no fundo do poço quando a gente vê que o mercado começa a reagir. E principalmente quando a gente vê que mundialmente, aqui no caso devido à pandemia, os mercados lá fora, principalmente o norte-americano, começa a reagir, aí a gente vê que o nosso mercado aqui também começa a reagir, ok? Então, é importante entender que os ciclos de baixa em investimentos de renda variável, eles existem, e a gente tem que sentar confortavelmente na nossa poltrona e aguardar. Porque se a gente se desesperar, a gente vende na baixa, realiza prejuízo e quebra o nosso plano de investimento que inicialmente era para o longo prazo e não apenas para alguns dias, ou algumas poucas semanas, ou alguns poucos meses. Ok? Pessoal, espero que o vídeo tenha sido proveitoso para você que está acompanhando o Minuto Financeiro. No começo do canal eu tinha uma preocupação muito grande de fazer vídeos muito curtos, e essa preocupação ela está começando a sumir, né? Vejam que o último vídeo que eu fiz ele ficou bem longo, mas me digam também o que é que vocês acham desse novo formato, ou se vocês preferiam vídeos bem mais curtos. Beleza? Não se esqueça de clicar aí no inscrever-se no canal, porque se a gente consegue mais pessoas inscritas no canal, o canal ele passa a ter mais visibilidade e o conteúdo dele fica disponível, ele é indicado para mais pessoas. Obrigado mais uma vez. Vamos lá, vamos fazer esse gráfico subir.